Sou Hércules Teixeira. Hoje vamos falar sobre o ouro que foi roubado da América pelos europeus. O ouro, a prata, as riquezas, a exploração que foi feita pelos europeus na América. Isso acabou ajudando muito a Europa no seu processo de desenvolvimento. Antes da colonização, a Europa estava bem atrasada em relação à Ásia, à China, até ao mundo árabe. Então a Europa estava bem atrasada por causa da Idade Média e isso acabou prejudicando muito a ciência na Europa. Então esses meios que eles começaram a fazer, essas instituições de controle, principalmente na Inglaterra, que acabou diminuindo um pouco o poder do rei, começou a vir a separação dos poderes, as pessoas começaram a ter uma liberdade de comércio, começaram a vir as grandes navegações, porque eles se sentiram obrigados a buscar novos espaços. Quando começaram, descobriram as Américas, começaram a fazer comércio, os únicos que não foram beneficiados foi o continente americano em si, que o mundo europeu foram muito beneficiados. Os caras pegaram ouro, prata, fizeram plantações aqui de vários produtos, trouxeram a planta cana-de-açúcar, começaram a produzir açúcar, começaram a fazer comércio aqui. Só que esse comércio que era feito por muitos países europeus, pela Holanda, pela Inglaterra, Portugal, Espanha, entre outros, acabou beneficiando apenas lá a Europa e não a América. Isso acabou movimentando muito a economia deles. Também começaram a fazer comércio lá nas Índias Orientais, só que lá nas Índias Orientais eles não conseguiram explorar como eles exploraram o continente americano. O continente americano foi assaltado, assim, na maior cara dura, a gente pode dizer. Foram roubados uma fortuna desse dinheiro que acabou vindo ajudar a desenvolver a Europa. Lógico que tem um instituto aqui de economia que diz que isso não ajudou, que isso não acabou, foi simplesmente pelas instituições, a liberdade, meio que dando uma passada de pano. Só que você não pode. Algumas coisas eu concordo que eles colocaram lá, mas queria alegar que o ouro pegado, a prata, os produtos pegar na época da colonização não ajudou a Europa, não alavancou a Europa, o continente europeu, eu acho que isso aí eles deram uma errada na história aí, eu acho que eles deram tipo assim, uma manipulada para parecer defender a posição de interesse deles, porque claramente foi ajudado. A Inglaterra foi muito ajudado com o ouro do Brasil, um exemplo disso, porque Portugal fez um tratado lá no início dos anos 1700 com a Inglaterra. Portugal comprava as manufaturas da Inglaterra e os produtos lá, e Portugal exportava vinho para a Inglaterra. Então isso começou, só que isso não acabou sendo um comércio tão vantajoso para Portugal assim. Que Portugal não diversificou sua economia porque ficou preso, não começou a fazer manufaturas porque comprava lá da Inglaterra. Portugal começou a entrar em dívidas e, teve o fim da União Ibérica, que Portugal acabou separando depois. O que Portugal teve que fazer? Tinha muitas dívidas, teve que simplesmente repassar esse ouro para a Inglaterra, que Portugal pegou do Brasil. E esse ouro ajudou a financiar muito a nascente indústria, a revolução industrial, graças a esse ouro. E eles também não dizem em seus artigos que a Inglaterra foi um país imperialista, dominou várias colônias, explorando várias colônias na África, na América, lá na Ásia, Hong Kong e entre outras. Então houve esse imperialismo. Muitos países foram imperialistas. Então como que esse imperialismo, esse colonialismo não acabou beneficiando o continente europeu? A Inglaterra sobreviveu no século XIX, se tornou uma potência porque passou o século XIX todinho sendo sendo um país imperialista, tomando riqueza das pessoas. Então acho que isso aí, sem contar que é uma triste parte da nossa história, a questão da escravidão. Isso não tem nem como mensurar, contabilizar esse desrespeito com a humanidade, a escravidão dos negros aqui na América. É uma coisa assim que é difícil até você conseguir entender como que uma outra pessoa se diz civilizada consegue escravizar uma outra sociedade, outras pessoas que são gente igual a nós. Então olha o quanto que eles não ganharam com esse comércio
de tráfico de pessoas escravas, de negros. Então, isso acabou beneficiando as colônias que faziam isso, os colonizadores que faziam isso direta e indiretamente os países também que não faziam, que se movimentavam muito a economia da Europa, que teve as colonizações que foi no início, as colonizações intermediárias, as colonizações um pouco tardias, que foi lá no final do século XIX, início do século XX, que a Alemanha começou a expandir seu território, o Japão também começou a expandir seu território com o imperialismo, fazer o que a Inglaterra fazia e que os Estados Unidos fizeram bem feitos. Então eles alegam porque teve algumas grandes potências colonizadoras que não se tornaram países desenvolvidos e super ricos, igual a Inglaterra, igual a Alemanha, principalmente a Inglaterra, a Holanda, entre outros. A Espanha e Portugal foram países, eles colonizaram, mas não conseguiram manter esse posto. Mas não foi porque eles roubaram, porque eles não tiveram gestão. Eles roubaram as riquezas, tiveram as riquezas, só que não souberam administrar. Não adianta nada você herdar uma fortuna e você não saber administrar. E o outro que herdou aquela fortuna soube administrar, soube trabalhar aquela fortuna e é super rico. Então, é isso que você tem em mente. Então você só olha aquele lado daquele cara que jogou toda a sua fortuna fora. Então, herdar uma fortuna não beneficia ninguém. Não é bem assim. Lógico que não é só porque você pegou as riquezas que você tem o direito, a obrigação de ser rico. Você pode fazer uma gestão. Então, ali entra pontos e pontos. A questão das riquezas, do comércio que eles fizeram na América, de exploração, e com a gestão. Os países que souberam ter essa gestão, saber administrar, ganharam dinheiro. E isso não beneficiou só a Inglaterra, a Holanda, a Espanha, Portugal, que fazia comércio. A Europa toda, o continente europeu. Se você for olhar para o mapa, o continente europeu, são países pequenos e um fazia comércio entre os outros próprios ali. Os países mais ricos, mais potentes, que tinham grandes barcos, iam até as Américas, explorar as Américas, de forma com o tráfico negreiro, com a plantação de açúcar, com o ouro, com a prata. Isso que eles faziam. E os Estados Unidos da América, que foram as colônias, também fizeram esse imperialismo. Quando eles conseguiram a independência da coroa britânica, eles expandiram o seu território para a Europa, para o oeste, perdão, e eles pegaram ali um fator muito interessante, que a França tinha muitos territórios e a França estava por ali. E a França tinha uma rivalidade histórica com a Inglaterra. Então, eles pegando meio o bonde nessa rivalidade entre França e Inglaterra, que a França ajudou muito, apoiou muitas tropas americanas, eles conseguiram a independência, conseguiram expandir seu território, tomaram terras do México, lá principalmente lá da Califórnia, roubaram as riquezas do México, cara. Eu tenho até um vídeo que eu fiz sobre o México, se você quiser pesquisar depois no canal e ver as riquezas, o valor que eles tomaram do México, tomaram terras, propriedades. Então, esse sentimento imperialista, lógico que ajudou, aliado, tomar riqueza e ter uma boa gestão, é que foram que explica melhor, no meu ponto de vista, e não que esse instituto tentou colocar que foi apenas a liberdade, o comércio, não sei o que, as instituições bem organizadas. Não, a riqueza assim, que eles exploraram das colônias aqui nas Américas ajudou bastante a Inglaterra a ser essa grande potência, os Estados Unidos, até a própria Alemanha, que veio bem depois tardia com esse imperialismo, só que eles foram beneficiados porque movimentou a economia da Europa. A indústria nasceu, eles não colocam isso na Revolução Industrial, só foi possível a Revolução Industrial graças ao ouro do Brasil, que Portugal tirava esse ouro e repassava porque tinha dívidas. E quando começou ali o início ali de começar a fabricação de manufaturas, Portugal começou a comprar manufaturas, Portugal fez o contrário, o que o Brasil faz hoje. E todo mundo defende, muitos liberais defendem que o Brasil deve fazer isso aí, vender commodities e comprar produtos industrializados. Nenhum país que se tornou rico, uma grande potência assim do século XIX para cá, viveu de commodities, viveu de tecnologia, de conhecimento, de inovação científica. O que a Inglaterra fez? Nós vamos vender commodities e vocês vão vender vinho.
vender commodities. Portugal vendia commodities e Inglaterra vendia produtos industrializados, porque ela eram produtos industrializados, era tecnologia. E Portugal, o que Portugal acabou acontecendo? Acabou se endividando. E lá no início do século XVIII, endividamento. Para pagar essa dívida e o fim da relação com a União Ibérica, teve que dar o ouro para a Inglaterra. E esse ouro acabou beneficiando a Inglaterra, acabou movimentando riqueza. A Inglaterra tinha vários comércios com os outros países. Teve ali o imperialismo no meado do século XIX. A Inglaterra conquistou praticamente, muitos chegavam a dizer que a Inglaterra era dona do mundo. Quase todo mundo pertencia à Inglaterra, explorando vários países. Então, com certeza, esses países que a gente vê hoje aqui como grandes potências foram explorando os países mais pobres. O imperialismo existiu, isso está na história, é registrado. Só que teve países que foram imperialistas, que foram colonizadores, que souberam ter uma boa gestão e outros não. Isso não quer dizer que esse dinheiro roubado, essas riquezas roubadas não ajudou. O exército ajudou. Todos esses grandes países, até o Japão fez lá na Segunda Guerra, o imperialismo ali dominou várias áreas ali da Ásia, ali em torno do Japão, para poder tomar riqueza. Tudo isso ajudou. Então, dos grandes, a gente pode dizer assim que não foi beneficiado. O país está se tornando uma grande potência. São dois. Primeiro, a China, que não de forma assim abusiva, igual os Estados Unidos fez, igual a Inglaterra fez, a Alemanha fez, o Japão fez, a China não fez. E está se tornando uma potência, um país super rico, vai ser a maior economia do mundo. E o outro é a Índia, que está conseguindo desenvolver, conseguindo se industrializar. Tudo indica que irá ser uma potência, mas não está fazendo igual a Inglaterra fez, os Estados Unidos fez, a Alemanha fez, os países industrializados hoje fez. Estão fazendo de um outro modo, um outro caminho. Então o que eu tinha para falar era isso. O dinheiro, a riqueza roubada da América ajudou sim a enriquecer a Europa, não tem como você negar isso. Teve alguns países que fizeram uma má gestão disso, mas outros souberam fazer uma gestão. É igual o caso dos herdeiros. Um herdeiro não teve boa administração, perdeu tudo. O outro herdeiro teve uma boa administração, ficou ainda mais rico. Então isso quer dizer que a herança não ajudou a questão do herdeiro? É a mesma coisa da Europa, dos países europeus. Lógico que ajudou. Então o que eu tinha para falar sobre o vídeo era isso. Quem gostou do vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, curtir o vídeo, seguir a página lá no Facebook, Hércules Teixeira, Industrializa Brasil, eu agradeço.